Capítulo 5. Realidade adâmica. Bom, certamente que a primeira unidade ou realidade espiritual é a adâmica, ou seja, a inocência, isto é, onde há uma falta de ciência ou de conhecimento da justiça e da verdade. Sendo assim, não há elementos que componham a consciência, e esta necessita ser buscada. Todos buscarão consciência, pois será o fluxo natural de evolução da alma, e é justamente aí que se inicia a primeira fase do DNA evolutivo espiritual. É a partir desta iniciativa serpentiana que a alma, no anseio por conhecimento, insurge de maneira enganosa na busca pelo conhecimento espiritual. O primeiro indicador é que nesta fase, despertará em nós um anseio e um desejo de buscar uma verdade espiritual, pois, com ela se estabelecerá a consciência. Manifestamos um profundo e impetuoso desejo por sair do estado de inocência, e é exatamente este anseio que nos leva ao erro, pois não sabemos como buscar o conhecimento sádio que nos faça crescer em consciência, mas como devemos buscar a verdade e não sermos enganados pela corrupção da verdade que está inserida no mundo. O anseio instintivo e impulsivo da serpente que quer nos enganar nos ilude com um falso conhecimento. Assim a alma, na busca por consciência, irá criar um caos na mente. O anseio em comermos do fruto da árvore da vida, induzido pelo instinto da serpente que há em nós, nos faz mergulhar em abismos profundos da ignorância. Não sabemos como buscar e estabelecer a consciência, e assim gera a morte espiritual. Vamos progressivamente morrendo na espiritualidade, sendo levados a um total e desastroso mundo da escuridão. Mas como então buscar consciência? Há duas maneiras. Primeira, aplicando-nos a uma profunda busca por conhecimento através de nossas obras, que certamente nos enganará. Segunda, ou nos entregarmos à graça de Cristo para que ela nos conduza a isto e nos leve a uma consciência crística e imaculada. Nesta segunda opção, jamais seremos confundidos, pois o conhecimento flui da graça em Cristo, que nos salvará do engano e estabelecerá uma pura consciência. Ao buscarmos o conhecimento através das obras e não através da fé na luz de Cristo, iremos sofrer as terríveis consequências da ignorância. Assim, toda uma estrutura arquetípica se forma com toda sua ramificação. Os deuses, semideuses e titãs serão frutos de uma mente encerrada nesta condição. Do caos surge a opressão, a transgressão, o profano, a imaginação criativa e a ignorância. Tudo isto se instala, tornando uma terrível escuridão de densas trevas na consciência e levando a uma corrupção. A alma é lançada nas trevas do entendimento. A mente entra em um profundo colapso e cria arquétipos dos mais diversificados padrões de pensamentos. E nesta árvore genealógica de deuses, semideuses e titãs que vai sendo produzido pela imaginação fértil na relação com a opressão e a transgressão, as almas se estabelecem e vão perdendo o padrão de humanos para se tornarem criaturas bizarras e grotescas e desenvolvem uma egolatria. Estes padrões produzidos são então estabelecidos e a alma se torna uma gestora de certas atitudes resultante destes padrões concebidos. São deuses que reinam num coração mergulhado na ignorância, reinam na bondade corrompida, reinam na fidelidade corrompida, nos dons naturais, nas aptidões, nos talentos, na cultura, na inteligência, na beleza, nas potencialidades, na justiça própria, no conhecimento, na malícia, no amor próprio, na força física, etc. Todos que erram, tentam criar então uma justificação e assim criam um senso de justiça própria. É desta forma que a mente será conduzida, pronta a desenvolver certos padrões. Diante de uma ingenuidade, o engano se fundamenta, porque a ingenuidade está totalmente isenta de empatia. Então veste o manto da sua própria razão. Aí se configura a primeira realidade pós-engano, o estabelecimento da corrupção da consciência. A natureza adâmica e a sua realidade se manifesta como o primeiro degrau na evolução desse DNA espiritual. Todos irão passar por este processo na busca pela consciência. Ser humano, perderemos o padrão de humanizados para nos transformarmos em criaturas bizarras e grotescas concebidas do caos. Não sabemos exatamente o que é ser um humano. O mundo profano e secular nos transforma em deuses. Sermos deuses da beleza, da santidade, da moral, da ética, da simpatia, etc., se torna o objetivo do ego. Tudo isto gera em nós um determinismo devastador e um padrão de pensamento corrompido. É destes que tem origem os super-heróis que vencem pela força, pelo pensamento positivo, etc. Não aceitam os erros, os fracassos, etc. Sermos humanos deverá ser o nosso anseio se realmente queremos ser elevados em consciência. Porém, devemos saber que nos perdemos quando, incitado pelo instinto da serpente, inserimos o engano em nossa mente.
A busca pelo padrão de humanos será necessário se quisermos alcançar uma elevação em nossa consciência corrompida. E isto demanda todo um processo que deveremos compreender, pois só a partir daí poderemos ser elevados a uma consciência maior. Adquirirmos um padrão humanizado dará condições do processo de iluminação iniciar. E o que é ter consciência humana? São valores que devem ser compreendidos e aplicados em nossos padrões mentais. Só quando somos tirados da ignorância que nos endeusa, seremos elevados a uma consciência pura e maior. Ser humano é aceitar nossas limitações tão naturais. É termos a humildade de reconhecer que não podemos tudo. Cristo nos faz expurgar os julgos que criam os endeusamentos do ego, a obrigação de sermos fortes em tudo, de termos vergonha de nossas fraquezas, que gera um desânimo devastador, da determinação tão necessária sem observar nossos limites, do legalismo que nos justifica, da autojustificação que cobre nossa razão e se cronifica como convicção, etc. Essas ideias que nos impõem as mais terríveis condições de deuses, capazes de nos levar a pensar que devemos suportar todos os desafios, na verdade nos destroem com as mais terríveis chagas. Loucura isto, que nos leva ao extremismo das nossas forças e potencialidades, de nos transformar em lixos e escórias só porque às vezes fracassamos. Para estes padrões mentais não pode haver fraqueza, derrotas, decepções, etc. Antes devemos ser super-heróis que vencem os mais terríveis desafios. Os matrizes e modelos estão por aí sugerindo imitações porque conquistou um poder econômico, um status social e conseguiram uma realização seja profissional ou outra. Neste mundo de corrupção, não há espaço para os fracassados e derrotados. Não há lugar para humanos, mas sim deuses. E como resultado disso vêm as mais terríveis enfermidades da alma que se materializam no físico trazendo consequências desastrosas. Nunca o câncer matou tanto, e que agora, pela fé em Cristo deixamos de existir para este mundo corrupto e nos transformamos em humanos com nossos fracassos e limitações. Assim progressivamente vamos deixando estas personificações nele, Cristo, nos tornamos humanos. Só aí a verdadeira luz de Cristo nos fará filhos de Deus. Um ser com DNA e origem no próprio Deus. Na ignorância, o homem não tem o direito de chorar, de se mostrar triste, cansado e abatido. Chorar é para os fracos, estar triste é para os fragilizados. O produto da ignorância é de nos transformar em deuses que têm a obrigação de suportar tudo. Que grande mentira! Mas o Senhor quer nos levar à consciência de humanidade, que tem sentimentos, que se abate, se entristece, chora e se mostra fraco em determinadas situações da vida, e não há nenhum mal nisto. O salmista demonstrou nos salmos as fraquezas naturais humanas. Ele fala de abatimento, de tristeza, de decepção, dos medos, de insegurança e tantos outros sentimentos naturais aos homens humanizados. Ser humano é ter a consciência que temos um corpo que se cansa, que necessita de ajuda, de auxílio e deseja viver em harmonia e fraternidade. Um corpo limitado e isso basta. Ser humano é reconhecer que não sei tudo, não posso tudo, que os dons estão espalhados, que necessitamos uns dos outros, que apenas somos parte desta engrenagem que faz funcionar a vida. A ignorância nos endeusa, nos leva a pensar que somos melhores. O cara, colocando julgos pesados de ideias e responsabilidades que se tornam pesados demais para serem carregadas nos autodestroem, fazem-nos pensar de forma contrária e conflitante à nossa própria natureza, obrigar-nos a sermos fortes na utopia dos deuses que regem a ignorância, ensinar que não devemos ser fracos, não podemos errar fazem parte de suas mensagens. Termos autoridade em uma sociedade a qual repudia o feio, que não aceita e discrimina os que são diferenciados daquilo que estabeleceram como modelo, é cruel. Essa sociedade coloca fardos de responsabilidades dos quais não suportamos carregar. Quando nos revestimos de um determinismo e legalismo justificador, seremos destruídos por nossos próprios deuses que nos regem. Quando buscamos a perfeição extrema, seja na beleza, na intelectualidade exuberante ou qualquer outra área da vida irá de encontro a esta capacidade mórbida de autodestruição. É o nosso esforço, nossa força de vontade que traz resultados. Somos ensinados a não aceitar os erros. Nos auto-julgamos, ficamos depressivos diante do sucesso dos outros em relação aos nossos fracassos. Nos autocomparamos, e aí de nós se fizermos diferentes. Nós próprios nos auto-julgamos e nos mutilamos em nossa personalidade. Vestimos a máscara de super-herói, de invencibilidade e imbatibilidade. O padrão do herói se dissemina nos filmes, na mídia, nos contos de fada. Que relação há entre a bela e a fera, o forte e o fraco, do bem-sucedido e do fracassado?
Devemos ser o modelo do homem a ser copiado. Devemos ser o exemplo para os outros. Ninguém jamais imitará o perdedor e fugirão da sua amizade. Mas o vencedor, esse sim será endeusado, idolatrado, etc. Será posto no pináculo dos templos. E quando não suportamos mais o jugo imposto por este mundo em trevas, nos escondemos para chorar. Temos vergonha de expor nossas fragilidades aos outros. Afinal, somos deuses imbatíveis. Assim, expomos nossa identidade, e é justamente aí que vem o suicídio, a depressão, a falta de entusiasmo, etc. Frutos de uma imposição social dentro de um coletivo consciente e corrompido, pois é feio chorar publicamente. Só os fracos fazem isto. E o mundo não nos dá este direito. Não podemos errar e nem fracassar. Não podemos nem pensar nesta possibilidade. É como um gigante que se apresenta em nosso caminho. Veja os super-heróis. Todos querem ter superpoderes como eles. E o mundo ama seus ídolos das telas e da vida real. As pessoas não sentem prazer em estar com os fracos, com os cansados. E assim o endeusamento do ego na ignorância se instala como obrigatório. Por esta razão Jesus quer tirar os fardos e julgos que o mundo impõe sobre nós. Tirar de nós esta responsabilidade que nos é imposta e que nos obriga a ser. Ele quer nos transformar em humanos, que chora, sente dor, se angustia, se decepciona, se cansa, etc. Que mal há nisso? Desta forma a vida se tornará mais leve. O endeusamento leva os homens ao estresse, às forcas, ao suicídio, etc. Não há estrutura física e nem mental que possa suportar tamanha opressão psico-mental. Não há coração que aguente tão grande responsabilidade atribuída. Até chegarmos ao limite de não suportarmos mais, temos então dois caminhos: ou sucumbimos combatidos, ou nos entregamos a Cristo que quer tirar nosso fardo. A realidade do caos se instalará quando dermos voz ao instinto serpentiniano. A partir daí, o próprio caos vai gerar a opressão, a transgressão, a profanidade, a ignorância e a imaginação fértil. Com estas manifestações, todo um leque de opções de padrões mentais se porá diante do caminho. Sem dúvida um agigantamento ocorrerá no ego. A estrutura mental de humano é um arquétipo livre de qualquer manifestação idólatra dos deuses que habitam a ignorância. Somente uma alma inserida neste estado é capaz de avançar em consciência. Esse é um padrão exigido para que o processo na luz se inicie. Isto é regra e não exceção, e deve ser alcançado, ou não haverá nenhuma possibilidade de buscar consciência pura e elevada. Portanto, todo um trabalho deverá ser feito em torno dessa meta, e a própria vida se encarregará disso. Em levarmos a humanização, na dinâmica da existência, precisaremos desenvolver nossa consciência, pois ela potencializará nossa alma diante das escolhas da vida. Mas é exatamente aí que erramos. Em razão da extrema corrupção que existe no mundo que molda a nossa consciência com os enganos, os medos nos devora. Ser um humano, será que você já pensou nessa possibilidade? Ou se considera um deus ou semideus capaz de vencer tudo? Hércules da mitologia era filho de um deus com uma humana, e os 12 trabalhos os quais foi inserido em seu caminho mostra a necessidade de destruirmos este semideus que existe dentro de cada um de nós, que nos leva a crer que devemos ser fortes e destemidos, capazes de vencer os mais terríveis desafios da vida, e acabamos frustrados em nossos anseios. Esquecemos que somos humanos, que chora, se sente cansado, que erra, que fracassa, que se fatiga, que se aborrece, etc. Ser humildes é uma conquista humanizada, que considera tudo isso e submete aos novos conceitos que irão compor agora a consciência. Não há nada de anormal ser humanos. Errar faz parte do jogo da vida. Isto nos faz enxergar o quanto o determinismo nos devora e tenta nos transformar em semideus e deuses. Nestas condições, não há direito para a derrota e o fracasso. Assim a alma mergulha no tártaro da ignorância profunda.